queria saber o que você achou desse resgate do Bragantino. Porque a gente está falando do Bragantino muito, enfim, do destaque que você teve lá, e o Bragantino agora é Red Bull, tem uma empresa e tudo mais. E tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de entender que ainda é o Bragantino, né? O que você pensa? É o Bragantino? O que você achou desse resgate? Pelo menos está protagonista aí, Libertadores e tudo mais. É uma boa pergunta, Chico. Assim, eu particularmente gosto muito, porque assim, vamos lá, acho que na Inglaterra, se a gente pegar a Europa, eu acho que na Inglaterra, se eu não me engano, 100% dos clubes são empresa. Na Alemanha, eu acho que na Alemanha, não sei se 86%, 80%. Na Espanha, você tirar, por exemplo, o Real Madrid, que é associação, Barcelona, Osasuna e Atlético de Bilbao. Eu acho que esses 4 mantiveram o formato de associação. O resto são também sociedades anônimas esportivas, né? Então, eu acho que é uma gestão mais profissional. O Bragantino, por exemplo, se você vê hoje com o Thiago Escuro lá, está fazendo um centro de treinamento, quase 200 mil metros lá, Denilson, em Atibaia. Vai fazer um estádio novo. A gestão é uma gestão profissional, né? Então eu acho que isso, para a indústria do futebol, ela é bom, entendeu, Chico? Lógico que a empresa ela tem que ter a sensibilidade de manter a tradição do clube, de respeitar o escudo, respeitar a história. Mas eu acho que, por exemplo, os gestores, no caso uma multinacional como é o Red Bull, vai ter esse cuidado, quer atrair a torcida também, mas eu acho que o futuro do futebol brasileiro, para mim, passa por uma gestão profissional, sem tanta emoção, porque aqui no Brasil a gente vê, começou o Campeonato Brasileiro quando já caiu 2 técnicos, 3, não dá para tocar futebol desse jeito, né? É muita emoção, porque assim, eu fiquei no La Coruña 13 anos, por exemplo, eu tive 10 anos, eu tive 2 técnicos. Caramba. Você precisa de continuidade, não dá para você ficar trocando de técnico toda hora, isso financeiramente para o clube é ruim. Para a continuidade também do trabalho é ruim. Eu sempre falo que se você troca de técnico nas primeiras rodadas, eu acho que o gestor é que escolheu mal. Né? Então eu acho que esse formato de clube-empresa, para mim, é bom para o futebol brasileiro. Está tendo, por exemplo, a Estrela Galícia, eu acho que está muito próximo aí de acertar também com a Ferroviária de Araraquara. A Estrela Galícia é lá de La Coruña. Lá de La Coruña. Eu ia falar, o Inácio Ribeira. Eu, particularmente, faz tempo. Cresceram muito. Cresceram. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe, Chico? Gestão profissional, sem tanta. Eu falo que o gestor tem que tomar decisão de forma racional, não pode ter tanta emoção. Aqui no Brasil tem muita emoção no. Deixa pro torcedor. Emoção é torcedor. Não, mas normalmente o dirigente é um torcedor, né? Que está ocupando um cargo político, que quer também dar uma resposta para a torcida, porque tem benefícios políticos e públicos, e aí não é profissional, é o que você está falando. Então eu acho que a indústria do futebol, a gente precisa caminhar também na direção de que é o futebol europeu, né? Eu acho que esse tem que ser a direção. A gente precisa melhorar muito aqui o que acontece fora do campo aqui no Brasil, na minha opinião, né? Até por isso eu decidi ir para, depois eu vou falar sobre isso, para a federação, mas eu acredito muito, né, Denilson? Bom, a gente estava falando um pouco antes aqui de começar o podcast, tudo que eu sou, tudo que o Denilson hoje, um dos maiores comunicadores do país, foi o futebol. De repente, se não fosse futebol, você não estaria na Band, não estaria aqui, né, Denilson? Então, eu acho que a gente tem muito para agradecer. E tudo que o futebol mudou as nossas vidas, né, Chico? Pode mudar a vida de muitos jovens no país, né? Se essa indústria crescer, gerar riqueza, ser uma indústria organizada, né? Esse é um pouco o que eu sonho. De verdade, é a minha motivação para ter ido para a federação, acreditar no potencial que tem o futebol brasileiro, né? A gente tentar chegar próximo do que é a Premier League, do que é a Liga Espanhola, né? Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo. Ô, Maurão, isso aí está dentro também da questão do calendário, né? Você deve estar discutindo muito isso nesse período seu de Federação Paulista. Acho que é o que mais te perguntam, deve ser isso, né? O tal do calendário. Sim. Óbvio que a gente tem que ter hoje uma sensibilidade, porque de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, deu uma apertada no calendário. Mas antes da pandemia, os clubes já reclamavam em relação ao calendário, né? É um tema que está presente nas tuas reuniões? Enfim. Não, sempre. Não é? Porque assim, o que acontece, né? A gente, hoje em dia, desde que a gente começou lá na federação, até pedido do presidente Reinaldo, que é um cara que sabe muito de futebol, tem uma visão, está há muitos anos, né? Quando ele me leva para a federação, o Reinaldo fala, Mauro, eu preciso trazer para a federação os treinadores, os executivos, os capitães. Esses profissionais não frequentam a federação. Eu mesmo nunca tinha ido, eu acho que tinha ido uma vez na federação, né? Então, a nossa ideia foi trazer todo mundo para
para dentro da federação para a gente discutir as competições, né? E essa questão do calendário passa por isso também, né, Denilson? O que acontece hoje? Quando você faz essa discussão, você pega os grandes clubes do futebol brasileiro, sei lá, vamos pegar aqui, eu acho que 10 clubes, talvez 15 clubes que tem problema de calendário, com um número excessivo de jogos. Sim. Tá? Esse é o grande problema. Você tem 10, 15 que fala, putz, os clubes jogam muitos jogos. Mas se você pegar Mirassol, Novo Horizontino, os clubes do interior, tá aí, eu acho. esse é o ponto, entendeu? Então tem, sei lá, 10, 15 clubes com muitos jogos e depois a gente no universo de 800 clubes, 700 clubes no Brasil, que falta calendário. Eu lembro quando o Juninho estava no Ituano para mim, ele vinha muito na federação e falava, Mauro, eu não consigo tocar futebol abrindo as portas em dezembro e fechando em maio, depois que acaba o Campeonato Paulista. Eu preciso ter um calendário anual. E isso, né, Chico, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa encontrar porque aí pega alguns clubes, que nem Palmeiras, Flamengo, que estão participando de todas as competições, tem muitos jogos, mas os outros, os treinadores, eles precisam de jogos, precisam de calendário. Ó que essa é a situação do futebol brasileiro. Lembra na pandemia, quando começa a pandemia ali, que o Campeonato Paulista teve que ser adiado, foi o Mirassol, um time que foi jogar com o São Paulo, que até eliminou o São Paulo, não tinha jogador. E aí eles tiveram que, porque os contratos tinham vencido, então eles tiveram que chamar jogadores às pressas. Foi o Mirassol, né? O atacante lá. O Zé Roberto, se né? apresentou e fez gol. Isso. E eliminou o São Paulo no Morumbi. Mas foi um negócio assim, porque os contratos tinham vencido. Então tem muitos clubes realmente que no segundo semestre não tem o que fazer. E os outros, como até mal faladamente, até vou citar a fonte aqui, que foi o Francisco Noveleto, ele ao ser perguntado, ele disse sobre o Palmeiras, Palmeiras podia jogar menos, bastava não ganhar. Porque aí o Palmeiras, por exemplo, fica refém do calendário pelo sucesso. Pelo sucesso.